Muito bem, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Palavra e Essência. Nosso objetivo aqui é expor a Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, de modo que o ouvinte possa ler e entendê-la e colocar em prática na sua vida cristã. Se você não é inscrito no canal, por gentileza, se inscreva, acione o sininho para você receber as notificações e compartilhe nas suas redes sociais. E assim me ajude a formarmos uma grande rede de pessoas que leem a Bíblia e que conhecem a Bíblia. Como eu disse, meu objetivo é fazer a Palavra de Deus conhecida. Temos estudado aqui a Epístola de Paulo aos Filipenses. Hoje, capítulo 2, versículos 19 até o 30. Versículos 19 até o 24, nós já estudamos no estudo passado, mas eu vou ler novamente para ficar dentro do contexto e vocês poderem entender o que Paulo estava falando a respeito dos seus companheiros de trabalho. Diz assim: espero no Senhor Jesus enviar-lhes Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também ao receber notícia de vocês, porque não tenho ninguém com esse mesmo sentimento de que se preocupe tão sinceramente por vocês. Todos os outros buscam os seus próprios interesses e não os de Cristo Jesus. Quanto a Timóteo, vocês conhecem o seu caráter provado, pois serviu o Evangelho junto comigo como um filho que trabalha ao lado do Pai. Portanto, este é quem espero enviar, tão logo eu saiba como vai ficar a minha situação. Mas confio no Senhor, que também eu mesmo em breve irei até aí. No entanto, julguei necessário enviar-lhes Epafrodito, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e, da parte de vocês, mensageiro e auxiliar nas minhas necessidades. Ele tinha muita saudade de vocês e estava angustiado porque vocês ficaram sabendo que ele adoeceu. De fato adoeceu e estava à beira da morte. Mas Deus se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que, vendo-o novamente, vocês fiquem alegres e eu tenha menos tristeza. Recebam-no, pois, do Senhor com toda alegria, e honrem sempre os que são como ele. Porque, por causa da obra de Cristo, ele quase morreu, arriscando a própria vida para suprir a ajuda que vocês não podiam me dar pessoalmente. Esse é o segundo companheiro de Paulo que ele descreve aqui no capítulo 2 de Epafrodito, de Filipenses, aliás. Trata-se de Epafrodito. O primeiro companheiro que ele descreveu foi Timóteo, versículos 19 até o 24, quando ele fala que Timóteo, no livro de Atos, consta que Timóteo tinha bom testemunho dos irmãos de Iconio e Listra. Timóteo tinha um caráter provado e Timóteo era uma pessoa que se preocupava profundamente com o seu próximo, que ele chega a dizer que ele não conhece ninguém, porque não tem ninguém que com esse mesmo sentimento e que se preocupe tão sinceramente por vocês. Agora, no versículo 25, ele começa a falar de Epafrodito, o outro companheiro dele. No entanto, julguei necessário enviar-lhe Epafrodito, meu irmão. Olha as qualificações que ele dá para Epafrodito: meu irmão, cooperador, companheiro de lutas. Da parte de Paulo, ele era um irmão para Paulo. Foi um dos que ficou lá com Paulo enquanto ele estava preso. Epafrodito, então, o tratou como se fosse um irmão dele. Um irmão de sangue mesmo, daquele que cuida do outro, na hora da necessidade, na hora da doença, no caso de Paulo, na hora da prisão e todas as necessidades que isso agravava. De modo que Paulo descreve meu irmão e cooperador. Cooperador é que tem mais a ideia de cooperador na expansão do Evangelho, a ideia de ele ser um obreiro, um trabalhador, um obreiro na obra do Senhor. E companheiro de lutas,
Timóteo era um irmão, era um cooperador na expansão do evangelho e era companheiro de lutas de Paulo. Isso da parte do Paulo. E ele diz, e da parte de vocês, ele foi um mensageiro e auxiliar das minhas necessidades. Epafrodito foi até a Roma, ao encontro de Paulo, levando, qual é a palavra que eu vou usar? Levando mantimentos, roupas, né, para Paulo quando ele estava na prisão da parte dos irmãos da Ásia Menor. De modo que, então, da parte dos irmãos, lá da parte de Filipos, da igreja de Filipos, Paulo diz que ele foi mensageiro e auxiliar nas minhas necessidades. Epafrodito estava lá, em nome da igreja, representando a igreja de Filipos, sendo mensageiro desta igreja, dizendo para Paulo como estava a situação da igreja e também cuidando das necessidades de Paulo. Irmão, cooperador, companheiro de lutas. Certamente Epafrodito também sofreu perseguições por estar acompanhando Paulo e sendo companheiro dele. E da parte da igreja, ele era um mensageiro e auxiliar, aquele que portava as necessidades, os mantimentos que iam suprir as necessidades de Paulo. E ele tinha muita saudade de vocês e estava angustiado porque vocês ficaram sabendo que ele adoeceu. Epafrodito, ao mesmo tempo que cuidava de Paulo, tinha um amor muito profundo por Paulo, também tinha uma preocupação com a igreja de Filipos, porque a igreja ficou sabendo que no trajeto de Filipos até Roma, Epafrodito adoeceu. Não se sabe exatamente que doença que tomou conta de Epafrodito, mas é sabido pela história de que nessa época que Paulo escreveu, era muito comum nessas regiões as pessoas adquirirem tifo, tifoide e outras doenças causadas por insetos e assim por diante. A verdade é que ele chegou lá doente, chegou em Roma doente da igreja de Filipos. Ele foi de Filipos até Roma para auxiliar Paulo e chegou lá doente. De fato, ele adoeceu e estava à beira da morte. Então esse é o Epafrodito, que não poupou nem sua própria vida para estar fazendo parte do reino de Deus, no sentido de compartilhar o reino de Deus, expandir o reino de Deus, ser companheiro de Paulo, ser mensageiro da igreja de Filipos. Era um mensageiro fiel. Ficou doente no trajeto, mas não desistiu de chegar a Roma e encontrar Paulo. Diz Paulo no versículo 27, de fato adoeceu, estava à beira da morte, mas Deus se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. A ideia é de que se Paulo ficasse sabendo que Epafrodito teria morrido da doença que ele apanhou durante a viagem, Paulo também ia ficar triste. Então Deus se compadeceu dele, mas também de Paulo, para que Paulo não viesse a ter tristeza sobre tristeza, eles dizem. De fato, por isso tanto mais me apresso em mandá-lo, para que, vendo-o novamente, vocês fiquem alegres e eu tenha menos tristeza. A igreja de Filipos ficar alegre e Paulo ter menos tristeza. Por que tristeza? Porque Paulo estava preso, né? Ele já vai dizer depois aqui que ele combateu o bom combate, acabou a carreira, guardou a fé. Paulo estava preso, prestes a ser executado. Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que, vendo novamente, vocês fiquem alegres e eu tenha menos tristeza. Recebam-no, pois, no Senhor com toda alegria, e honrem sempre os que são como ele. Olha a reputação que Epafrodito tinha. Recebam o Senhor com toda alegria, se alegrem com a chegada dele e honrem sempre os que são como ele. Ora, Epafrodito era tido como irmão de Paulo, cooperador de Paulo, companheiro de lutas de Paulo, era mensageiro da igreja de Filipos, levando ofertas para Paulo.
e era também mensageiro e auxiliar nas necessidades de Paulo, né? Ele era um homem que tinha muita saudade e preocupação com a igreja, porque a igreja ficou sabendo que ele adoeceu, e agora Paulo está recomendando, olha, fiquem alegres quando ele chegar, se alegrem com ele, né? E honrem sempre os que são como ele. Essa é a reputação de Epafrodito. Epafrodito, então, tinha a recomendação de Paulo, o apóstolo, que isso significava ter muita autoridade, que honrasse, que ele fosse honrado pela igreja por conta do caráter que ele tinha, por conta do ministério que ele exercia, por conta do risco que ele correu por causa do reino de Deus. Correu risco de morte para chegar até Roma e encontrar Paulo e levar os mantimentos para Paulo. Honrem sempre os que são como ele. Honrem sempre os que são como ele. Epafrodito, um exemplo a ser seguido. Irmão, companheiro, cooperador, companheiro de lutas, mensageiro, auxiliar nas necessidades de Paulo, preocupado com a igreja, correu risco de morte por conta do seu ministério, como se ele dissesse, eu fiquei doente, mas eu vou dar conta do meu recado, eu vou chegar a Roma e vou procurar Paulo. E é isso que ele fez, né? Então, honrem sempre os que são como ele. Exemplo para nós, cristãos de hoje, seguirmos. Porque por causa da obra de Cristo, ele quase morreu arriscando a própria vida para suprir a ajuda que vocês não podiam me dar pessoalmente. A igreja toda não podia ir lá em Roma, na prisão, visitar Paulo e levar mantimentos para ele. Mas eles enviaram um mensageiro, enviaram alguém representando a igreja para suprir as necessidades de Paulo, Epafrodito. E Epafrodito no caminho ficou doente, quase à morte, correu risco de morte. E agora Paulo disse que ele quase morreu por causa da obra de Cristo. E nós? E eu? E você? O que nós temos feito no reino de Deus para a obra de Cristo? Se Paulo estivesse aqui hoje, será que nós poderíamos dizer que nós somos irmão, cooperador e companheiro de lutas? De quem você é irmão, cooperador e companheiro de lutas? Quem é que você visita na sua angústia, na tristeza, na prisão, que é o caso de Paulo? Quem é que eu me preocupo? Quem é que eu me preocupo em mandar uma mensagem quando está doente e assim por diante? Epafrodito, um homem a ser seguido, um exemplo de homem cristão a ser seguido, para ser mais exato. Ele quase morreu, arriscando a própria vida para suprir a ajuda que a igreja não podia dar pessoalmente. Epafrodito, um exemplo a ser seguido. Estou lembrando aqui que os irmãos que vão me ouvir e me assistir lá da comunidade do Jardim Colorado em São Paulo, os da velha guarda, vão se lembrar de Epafrodito, né? Fizemos um estudo lá uma vez sobre esse personagem bíblico tão exemplar para nós. Muito obrigado por me ouvir. Que Deus te abençoe.